Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Olha o toque do chofar. Olha o toque do chofar. Bom dia. Missionária Eli Maria do Recife. Começando uma live matinal. 8h11 aqui na cidade do Icapuí. Estou na praia de Barreira de Baixo. Vamos subir essa live porque eu tenho coisa boa para nós hoje, né? Que coisa boa é, missionária? É a palavra de Deus que transforma vidas. Essas são as boas novas. Como é que vocês estão? Eu acredito que vocês estejam bem, né? Eu acredito que vocês estejam bem, porque fomos dormir e nós acordemos com a graça de Deus para mais uma oportunidade de vida. E o toque do chofar está aí, ó. Que toque é esse, missionário? É de alerta. É de alerta que estamos no fim de todas as coisas. Isso é fato. Isso é fato, né? Estamos no fim de todas as coisas. E hoje eu estou aqui nessa live com os meus queridos para nós falarmos de um assunto. Eu vou falar hoje de uma palavra biográfica. Sobre quem? Sobre Daniel, o profeta Daniel, que é uma palavra forte, quente e atual, né? O livro de Daniel e a biografia dele. É isso aí. Nós vamos falar hoje do profeta Daniel e sua biografia, que é bem atual para os dias de hoje, né? Porque nos dias de hoje, muitos terão comichão nos ouvidos para não querer ouvir a palavra de Deus, né? Muito corre-corre, ninguém tem tempo para nada, né? Ninguém tem tempo para a palavra de Deus, ninguém tem tempo para ouvir a palavra que transforma vidas, não é verdade? E hoje nós estamos vivendo esse tempo da apostasia e começa até dentro dos nossos arraiais. É sim, começa até dentro das nossas congregações, denominações, não é isso? Mas devemos estar olhando para o autor e da nossa fé. Deixa eu baixar aqui mais um pouco o toque do chofar para a gente fazer aqui uma leitura. O toque do chofar eu vou convidar aqui mais algumas pessoas. Espera aí. E vamos para a leitura. Deixa eu baixar aqui um pouco. Eu aconselho vocês, se vocês quiserem um conselho,
Eu vou dar para vocês. Qual é o conselho? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para viver. Leia a Bíblia para vencer. Leia a Bíblia para ser salvo. É a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa que você faz é ler a Bíblia. Então, se você tiver um exemplar bíblico aí na sua casa, então você abre lá no livro de Daniel. Mas se você não puder, porque está trabalhando, está ocupado, então você vai escutar, porque aí você entra nas bem-aventuranças. Quem estiver chegando agora, eu vou me apresentar. Eu sou a missionária Li Maria do Recife, hoje atualmente aqui na cidade do Icapuí, na praia Barreiras de Baixo. É uma cidade interiorana, a parte leste do Ceará. Mas vamos ver aqui Daniel 1. Eu vou baixar mais um pouco esse toque do chofar. Desperta, Brasil. Jesus está voltando. Missionária, eu já ouvi isso desde criança. É verdade. Mas, todavia, Noé pregou 120 anos. 120 anos. E ele foi taxado como louco, como débil, como um sem noção. E não é assim que nos taxam como sem noção? Eu já estou até acostumada, né? Mas vamos ler, Daniel 1. No ano terceiro do rei de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Esse negócio veio da parte de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem do rei e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeitos. Preste bem atenção. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria. É muito importante guardar essas informações. E doutos em ciência, quer dizer, doutores em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor sitiou Judá e levou só os nobres, sitiou Jerusalém, levou só os nobres, só os sábios, só os intelectuais, e deixou a parte que não tinha cultura, não tinha estudo, que era pobre, lá em Jerusalém. Então,
Então, e o rei lhe determinou uma porção diária, das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no final deste pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs a Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Daniel propôs no seu coração, e é isso que eu quero que você guarde. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E é aqui que eu paro, e aqui nós vamos começar essa palavra biográfica. Aí a gente pode aqui arranjar um tema para essa fala, essa conversa que nós estamos aqui, biográfica, que podemos dizer fidelidade a Deus em tempo de pressão e engano. Aí eu pergunto a vocês, não está atual o tema, a palavra fidelidade a Deus em tempo de pressão e engano? Vamos arranjar um texto-chave para essa conversa nossa que nós estamos aqui? Vamos sim. Vamos sim. Qual o texto-chave? Daniel 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E aqui eu quero abrir um adendo para os meus queridos internautas, que ainda existe homens e mulheres fiel nessa podrura que nós estamos vivendo. Deus te abençoe também, Frank. Deus te abençoe. Então, existe pessoas ainda que temem sim ao Senhor. Pessoas fidedignas ao Senhor. Em meio a esta lama que nós estamos vivendo, no ciclo, no meio evangélico. Essa gama de escândalos que particularmente não me afeta em nada, porque eu cravei dentro do meu coração, olhando para o autor e consumador da minha fé. Sabe por quê? Porque eu sei que todos nós prestaremos conta, mas que tem gente fiéis, os remanescentes, tem sim, os remanescentes que Deus tem levantado sim. Então, um texto que a gente poderia usar como texto-chave é este aqui. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel 1 e 8, né? O livro de Daniel nos apresenta a história de um jovem levado cativo para a Babilônia, um ambiente pagão, idólatra, hostil sobre a fé. Mesmo longe de Jerusalém, do templo e da sua família, Daniel permaneceu fiel a Deus. Eu quero dar aqui uma paradinha para dizer a vocês. Está chovendo muito aqui na praia. Sinais aqui de internet, até internet móvel, é muito ruim mesmo. E a qualquer momento, tudo aqui falta luz, né? E aqui passa muitas horas sem luz. E se a live cair, vocês já sabem. Mas depois a gente continua, tá certo? Vamos continuar
enquanto a gente tem tempo, né, aqui. Mesmo longe de Jerusalém, do templo e da sua família, Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Daniel é o retrato do cristão que vive em um sistema corrupto, mas não se dobra. Ele não se dobra, né? Vivemos em meio a uma corrupção geral, generalizada, mas o fiel não se dobra. Vocês acreditam que eu fui fazer uma visita e eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu fui pedir essa família para ler a Bíblia. Aí eu li o capítulo 1, 2, 3 e o 4 de Mateus. No final, essa pessoa perguntou quanto era que eles eram para pagar para mim, porque eu estava lendo a Bíblia. E eu fiquei triste, né? Porque eu sou uma missionária, vai fazer 32 anos. Mas eu não faço isso. Apesar que muitos fazem, apesar que muitos cobram para pregar, apesar que muitos cobram para cantar, apesar que muitos cobram para orar e para fazer, isso não é legal diante de Deus. Agora, como as pessoas sabem que o missionário às vezes vive de doação, às vezes pode alguém dar uma doação e eu recebo com carinho, sem problema, né? Então vamos continuar aqui. Daniel é um livro extremamente atual para os dias de hoje, marcados por pressão espiritual, engano e perseguição à verdade, né? Então, o verdadeiro cristão, ele passa por isso. E o livro de Daniel, ele é atual. Ele é atual porque nós estamos vivendo isso, né? Os países perseguidos, a igreja perseguida, vive exatamente isso. E eu tenho vivido isso na pele, né? De não poder orar alto, de não poder falar da Bíblia alto, que eu recebo reclamação. Então a gente vive isso. Agora nós vamos ver um panorama do livro de Daniel. O livro pode ser dividido em duas grandes partes, né? A gente pode dividir o capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel e sua fidelidade prática, relatos históricos da vida de Daniel e seus amigos. Então, Daniel, ele propôs no coração dele de não se contaminar com os manjares do rei, né? E aí no capítulo 1 ao 6, a gente vê a fidelidade dele, a prática, o relato histórico da sua vida, né? E da vida dos seus amigos, porque ele ainda tinha os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero abrir aqui outro adendo para dizer, ainda em meio a essa nojeira que vivemos, pode crer, ainda tem amigos fiéis. Só é a gente orar a Deus e pedir ao Criador, ao Eterno, que envie pessoas fiéis para andar lado a lado conosco. Do capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel e as revelações proféticas, visões sobre o reino, os reinos, o fim dos tempos e o reino eterno de Deus. E eu quero aqui lembrar que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. É sim, queridos. E é missionária, é sim. O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Viu? E quando a gente se propõe de ser fiel ao Senhor, o Senhor começa a abrir olhos, abrir cortinado,
quer ver uma coisa? Eu vou lançar um desafio para os meus internautas. Comece a buscar a Deus. Comece de pouquinho, não comece muito não. Comece de pouquinho jejuar. Comece de pouquinho orar. Comece de pouquinho ler a palavra de Deus. Comece de pouquinho. E você que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, hoje você pode fazer aí, aonde você estiver, e dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que o Senhor um dia vai voltar para buscar um povo santo e zeloso. Amém? Amém, meu querido Frank. Então, faça isso e ore, e o Senhor já está escrevendo o teu nome no livro da vida. Então, do capítulo 7 ao 12, Daniel e as revelações proféticas, porque o livro de Daniel é um livro de revelação, é como eu falei, ele é o que? O Apocalipse do Velho Testamento, né? Visão sobre os reinos, o fim dos tempos e o reino eterno de Deus, que é o reino sempiterno, que está escrito, né? Agora vamos arranjar aqui um tema central do livro. Vamos botar um tema: a soberania de Deus sobre os reinos humanos e a fidelidade dos seus servos em meio à perseguição. Daniel 2, 21. Olha, tá chovendo muito, glória a Deus. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2, 21, a gente pode usar como um tema central, com Daniel 2 e 21, né? Deixa eu falar aqui um minutinho. Essa chuva aqui é muito boa para Icapuí, sabe por quê? Porque aqui tem as plantações, né, de caju, e aqui vai ser uma benção, né? Então vamos continuar aqui. Então um tema a gente já botou aqui, o tema, né, de Daniel: fidelidade a Deus em tempos de pressão e engano. Hoje o que nós estamos vivendo é isso, muito engano. E lembre-se, queridos, nem tudo que brilha é ouro. Tem muitos falsos crentes aí transitando dentro das denominações, né? Dentro das igrejas, né? Então é engano, muitos falsos pastores, falsos mestres, falsos missionários, falsos discípulos, que só querem mesmo a lã e a gordura das ovelhas, né? Então a gente já viu aqui o texto-chave, que foi Daniel 1:8, quando ele se propôs no coração. A gente aqui também o panorâmica do livro, né? O panorama do livro que a gente está vendo. Então a gente viu de 1 a 6, Daniel falando da sua fidelidade, falando do relato histórico e falando dos seus amigos. Do 7 ao 12, a gente viu Daniel revelando as revelações que estava por vir. E o tema central do livro, nós vamos, como eu falei, Daniel 2 e 21. Ele muda os tempos e as estações, remove os reis, estabelece os reinos. Outra coisa, eu vou deixar essa live lá no canal, o meu canal Caminho da Fé no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe e comente. Pode comentar aqui que eu fico muito feliz.
Quem foi Daniel? Agora vamos para a biografia de Daniel. Ele foi um jovem judeu da linhagem nobre, mais ou menos lá embaixo, a gente vai ver nos originais, esse jovem tinha entre 14 até já estourando 18 anos ou 17, quando foi levado cativo, né? Está escrito em Daniel 1:3 que ele era da linhagem nobre. Levado para a Babilônia, recebeu um nome, nova língua, nova cultura, serviu a vários reis, mas nunca mudou de senhor. Então, ele estava em um contexto diferente do contexto que ele tinha. Ele recebeu nova língua, cultura, novo idioma, estava no meio de vários deuses, vários nobres, recebeu outro nome, mas não perdeu sua identidade, que era servo de Deus. Isso significa convicção. Por quê? Porque desde que ele nasceu, ele foi ensinado a temer a Deus. E aqui eu quero abrir outro adendo. Pelo amor de Deus, o mais importante na nossa vida é o temor do Senhor. Tudo isso no mundo, na nossa vida pessoal, vai perecer, vai passar tudo, beleza, idade, amores, mas quem teme ao Senhor permanece para sempre, porque no dia que ele partir, ele vai estar diante da presença do Senhor. Então, sobre mais um pouco de Daniel, recebeu novo nome, recebeu nova língua, nova cultura, serviu a vários reis, mas nunca mudou de senhor. Ele era fidedigno. Daniel viveu em um sistema anticristão. Então, já no Velho Testamento, já tinha a manifestação do anticristo. E aqui eu quero convidar a todos que aqui no TikTok eu vou estar ensinando uma disciplina chamada Nova Era. Eu vou e todos estão convidados. Anticristã, mas não se tornou parte dele. Qual é a lição que a gente tira? A lição tem várias, principais da vida de Daniel. Fidelidade começa no coração. Daniel 1:8. Ele se propôs no seu coração. Não é forçado, né? Não é. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ele não esperou a atenção, ele não esperou a tentação chegar para decidir. Não. A tentação, quando nem chegava perto dele, porque ele já tinha proposto no coração que iria viver daquela forma, buscando a Deus, temendo a Deus. Então não tem brecha. Não tem brecha se você inculca a palavra de Deus na sua mente, coloca a palavra de Deus no seu coração. Você vive com a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você ora, você busca, você fala, só fala da palavra, da palavra, da palavra. Então, ele não esperou a tentação chegar para decidir. Ele decidiu antes de ser fiel a Deus. Ele decidiu antes. Santidade não é improviso, é decisão. Não, eu só vou ser santo quando a tentação bater na minha porta. Não, não é improviso. Não é improvisada a santidade. É uma decisão. Eu decido me santificar. E o que é santificar?
me separar do sistema. Foi isso que Daniel fez. Se propôs no seu coração separar-se para Deus. E é muito bom, amados. É muito bom quando nós nos decidimos a decidir buscar a Deus. Quem não decide antes, cai na hora. Aí vem aqui uma deixa para vocês. Quem não se decide, decidir mesmo que missionária, se santificar, se separar. Ele provavelmente, e ele está fadado a cair. A queda é certa. Então, guarda essa frase de efeito. Quem não decide antes, cai na hora. Porque José não caiu quando a esposa de Potifar chamou ele para a cama. E detalhe, ela estava daquele jeito. Porque ele também se propôs fugir. E então, essa é uma frase de efeito. Quem não se decide antes se santificar, se separar, propor no coração, ele cai na hora. Deus honra quem permanece fiel. E que honra este jovem recebeu. A paz do Senhor, pastor Francisco Carlos. É isso mesmo. Agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E Daniel foi fiel, né? Deus honra quem permanece fiel. Daniel 1:17. Deus deu a Daniel conhecimento, inteligência e sabedoria. Ele deu a Daniel. Trino, conhecimento, inteligência e sabedoria. Sabe por quê, queridos? Porque ele foi fiel, certo? Entendimento de visões de sonho, ele deu. Fidelidade abre portas espirituais que talento nenhum abre. Fidelidade abre portas espiritual que talento nenhum abre. Quer ter tudo isso que Daniel teve? Seja fiel a Deus. Quer ser cheio da graça? Seja fiel a Deus. Quer ser cheio de conhecimento? Seja fiel a Deus. Quer ser inteligente? Seja fiel a Deus. Quer ter sabedoria? Seja fiel a Deus. Quer ter entendimento de visões e sonhos? Seja fiel a Deus, porque Ele dá e dá com abundância e não passa em rosto. Aleluia, glória a Deus. Mesmo em meio a essa corrupção humana, em meio desse sistema ideológico, político, cultural, nós podemos ser fiel. Aleluia. Fidelidade abre portas espirituais que talento nenhum abre. Deus livra os que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia nele? Confia? Pois Deus livra. Eu tenho prova disso. Deus livra. E eu vou só abrir aqui um parênteses, né? Que eu gosto de contar minhas experiências. Em 2005, eu fui visitar uma viúva, uma jovem viúva, que o seu esposo
foi. E aí eu propus de ir. E eu me organizei, a mamãe era viva, era uma anciã de dias já, mas eu propus ir. No meio do caminho, nas minhas intenções para ir, vocês acreditam que algo que hoje eu sei quem era, o Espírito Santo, Deus, Jesus e os anjos, para eu voltar. E aquela agonia, bom, voltei. E eu fiquei questionando. Mas, meu Deus, como é que a pessoa vai fazer uma visita e depois não tem vontade de fazer? Então, depois, sabe o que aconteceu? O pistoleiro que matou ela, ele foi matar ela na casa dela. E se eu tivesse lá, eu tinha rodado também. Então, quem é fiel, Deus dá livramento. Serve? Certo? Deus dá livramento a quem é fiel. Então, Daniel 3:6. Fornalha ardente, Daniel 3. Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abidnego da fornalha. Não, ele não mudou o decreto. Não. Ele simplesmente livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha e manifestou-se ao rei, para o rei saber quem era Deus. Deus faz assim, né? Deus faz desse jeito. Também, em 2005, eu estava no meio de um tiroteio, lá no beco, né? Eu estava lá no meio do tiroteio e Deus me livrou. Eu nem vou responder, Valde Ribeiro. Ai, Jesus, Deus te abençoe, te livre do mal e que você tenha uma grande experiência com Jesus. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Eu não me troco com ninguém não, viu? Dentro de Life não. Pode esculhambar, pode dizer o que quiser, chamar de velha, coró, chamar o meu Deus de mentiroso. Tranquilidade, entendeu? Tranquilidade, mas vamos o que interessa, que nós não podemos perder o foco. Fidelidade, não. Deus não prometeu livrar Daniel da cova, né? Que está escrito lá em Daniel 6. Deus não livrou Daniel da cova, não prometeu, mas livrou Daniel de ser comido pelos leões. Mas livrou Daniel na prova. Deus nos livra na prova. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. Deus é soberano sobre todos os reinos. Daniel 4, Daniel 2, 4 e 5. Ele é soberano. Quem manda é ele. Não é edito de rei, não é edito, mas e missionária. E porque muitos mártires da primeira igreja, da igreja primitiva, e muitos estão morrendo hoje. Sim, queridos, tudo tem um propósito. Esses mártires é Deus falando para nós: seja fiel como eles são fiéis. E o nome do Senhor é sim glorificado em meio a essa pressão, em meio a essa tensão. O nome do Senhor é glorificado, porque eles não abrem para ninguém, eles não negam Jesus.
Deus não prometeu livrar Daniel da prova, mas livrou Daniel na prova. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, Daniel 6:22. Deus é soberano sobre todos os reinos, Daniel 2, 4 e 5. Nabucodonosor aprende que Deus governa. Belsazar é julgado. Nenhum império é eterno. Nada é eterno. É por isso que eu estou falando aqui para vocês. Pode ficar aí à vontade, me esculhambando dentro das lives. Tranquilidade, serenidade, entendeu? Porque nada é eterno. Nabucodonosor aprendeu. E ele aprendeu antes de morrer. Ele virou bicho. Ele virou bicho. Eles virou bicho, sim. Deus te abençoe, filho. Ele virou bicho. 7 anos comendo capim. Mas ele aprendeu. E ele se converteu. E ele se viu a Deus. E no final, na sua morte, ele viu que o reino de Deus é sempiterno. Entendeu? Deus, ele é soberano. Ele governa tudo, né? E o rei Belsazar é julgado. O filho de Nabucodonosor. Tekel, ufis passi. O teu reino foi pesado e julgado. E naquela mesma noite, ele morre. Né? Ele morre, ele não teve nem tempo de aprender como o seu pai teve. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Jesus estava lá na cruz. Jesus estava lá na cruz. Quando eles cuspiram, criticaram, se tu és o rei dos reis mesmo, sai. Mas Jesus não podia sair da cruz, deixar o projeto, impedir a obra que Deus tinha para me salvar, te salvar e salvar a humanidade. Glória a Deus. Então, Daniel aponta para os últimos dias. Eu já falei anteriormente que o livro de Daniel, ele é o Apocalipse do Velho Testamento. O livro revela de 7 ao capítulo 12. Reinos que se levantarão. O espírito do anticristo. Irmãos, gente, já está aí em manifestação. E o que nos resta hoje? Se você ainda não se rendeu para Jesus, olha e vem cá. Eu não estou trazendo para você uma religião. Porque religião não salva ninguém. Religião no latim é religare. Religar o homem a Deus. Ela não religa. Ela não religa. A única coisa que religa o homem a Deus é a cruz de Cristo, quando ele morreu com os braços abertos. E ele foi ponte para unir o homem a Deus. Deus olhando, a paz do Senhor Jesus, missionário. Amém, querido. A paz do Senhor, bom dia. Deus te abençoe e te guarde e te dê livramento. E é ele o único passaporte para nos levar para o céu. Para nos levar para o céu. Jesus, ele disse, ele foi claro, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a salvação. Então pronto, prego batido, ponta virada.
Então, o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Ele revela que se levantará o espírito do anticristo, a perseguição dos santos, a vitória final do reino de Deus, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Daniel 7:18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Essa é a nossa promessa. Essa é a nossa vitória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Então vamos andando mais aqui. Daniel nos ensina a vigiar, perseverar e permanecer na verdade. Então temos aqui três tarefinhas para nós fazermos a vida toda enquanto estejamos aqui. Ele nos ensina vigiar, e quem ensinou também o mestre antes da oração. Ele disse: vigiai e orai. Aí depois ele disse: perseverar em quê? Em santidade, em vigilância, em oração, na leitura da palavra e separação deste mundo tenebroso. Permanecer na verdade, e a verdade vos libertará. Porque quem é a verdade mesmo? A Bíblia. E que é a Bíblia? O Verbo. E quem é o Verbo? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo se verbalizou e a gente tem que permanecer neste Verbo para sermos salvos. Aplicações para os nossos dias tenebrosos. Deus abençoe a todos os comentários, os internautas que entraram e saíram, 357 pessoas. Um beijo no coração para vocês. Aqui a missionária Li Maria, da cidade do Icapuí, aqui no município da cidade do Recife, aqui no município de Icapuí, Ceará. Agora vamos para a aplicação para os nossos dias. Vivemos em uma Babilônia moderna, é ou não é? Na cultura, na religião, na filosofia, nas famílias, enfim, em meio às autoridades. Vivemos em uma Babilônia moderna, a pressão para se conformar, né? Porque eles fazem isso para a gente se conformar com o pecado, se conformar com um sistema. Eles fazem essa pressão, quando a própria palavra de Deus: não vos conformeis com esta era. Espere em Cristo, não vos conformeis. O engano espiritual está crescendo, como eu falei. Falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, falsos missionários, falsos crentes. A fidelidade está sendo testada agora que o Senhor está passando a peneira, que é a fidelidade está sendo testada. Onde nós vemos mesmo isso? Quem for santo, se santifique mais. Quem for puro, se purifique mais. E quem for sujo, se suje mais. Daniel nos ensina a não negociar nossa fé. Não negocie a sua fé por nada. Não negocie os seus valores espirituais.
Não negocie a sua santificação por nada. Isso pode ser na área financeira, na área religiosa, na área de romance, de homem e mulher, para você cair. Não negocie, porque isso tudo vai queimar. Malaquias fala, não vai ficar nem raiz, nem ramos. Vai ser tudo queimado. E nós temos a nossa tauba de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Permanecer na oração, a confiar na soberania de Deus, porque na hora certa Ele vai nos livrar. Quando tudo estiver acontecendo, Ele vai nos livrar, sim. Você que está chegando na live, estamos aqui com a biografia do nosso querido irmão Daniel, do livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento. E aqui quem vos fala é a missionária Maria do Recife, na cidade do Capuí, Ceará. A permanecer em oração, não negociar a fé, a confiança na soberania de Deus e a esperança do reino eterno. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Não resta mais esperança aqui neste mundo. Então, essa primeira parte bibliográfica que diga, do livro de Daniel. Daniel não foi fiel porque o ambiente era favorável. Daniel foi fiel porque Deus era maior que o ambiente. A gente não tem que ser fiel se tiver tudo bem, se todo mundo nos aceita como cristão, se você está em meio a uma Sodoma e uma Gomorra, ou se está dando... Não! A gente tem que ser fiel, porque Deus era maior que o ambiente. Por isso eu costumo de dizer essa frase: primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, e depois vem nós, família, que é o primeiro ministério, e depois a obra de Deus. Então devemos ser fiel não pelo ambiente favorável, mas porque Deus é maior que o ambiente. Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Quem foi que disse isso? O próprio Deus. Que sejamos uma geração como Daniel, viu, irmãos? Queridos internautas, firme, santa, vigilante e fiel até o fim. Firme, santa, vigilante até o fim. Porque hoje nós vivemos em um contexto, dentro desse texto, que só querem mesmo as bênçãos, mas o abençoador não. Você entra nas redes sociais, o que é de gente fazendo campanha por coisas materiais, por coisas, área de saúde, se bem que precisamos e temos suporte para pedirmos, porque a palavra do Senhor, ela nos relata, né? Pelas minhas pisaduras, nós somos sarados, mas não querem o Senhor da bênção. Porque hoje a pessoa pode ter até uma doença, a pessoa pode até passar uma luta, mas a gente tem convicção que isso é passageiro. Que isso é passageiro. Que isso é transitório, né? Meus bisavós, meus avós, hoje minha mamãe já não pertence mais a essa esfera. Então tudo isso passou. Tudo isso terminou.
e vai chegar o dia, e vai chegar o seu dia. O que nos resta se a gente não tiver em Cristo, né? Agora eu queria ir mais profundo um pouquinho do livro, a parte teológica sobre esse livro. Deixa eu ensinar aqui a vocês. Teologia. Muita gente dentro das denominações, instituições religiosas, demoniza a teologia. Não faça isso. A teologia é bom, desde que tudo seja para a glória de Deus, com muita humildade e fidelidade ao Senhor. Teologia, Theos, Deus, logia, estudo. E o que essa palavra quer dizer? Estudo de Deus. Então, todas as vezes que você abre sua Bíblia, você está estudando teologia. Você entrou na live, você está estudando teologia. Então, nós vamos ver o livro de Daniel. Os livros teológicos que a gente estuda no seminário sobre o livro de Daniel. E comentários clássicos faz uma estimativa baseada em glória a Deus, que indícios do texto. Vamos ver em Daniel 1, do 3 ao 4. O jovem sem defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria. A palavra hebraica usada para jovem, né? Conforme o texto, é Yerladi, certo? Jovem indica adolescente, porque é bom ver os originais. Porque a gente já fala com convicção. Ele era um adolescente, jovem ainda em formação, quer dizer, ele tinha saído da puberdade, que a puberdade é transitória entre a infância e o adolescente. E ele estava indo para a adolescência, ainda sendo um jovem, ainda em forma, não homem maduro. E o que eu acho lindo, e um exemplo para nós, que ele e seus amigos não eram homens de experiência, de idade, mas eles eram jovens. E aqui eu quero abrir um parênteses e fechar ao mesmo tempo. Eles eram fiéis, convictos quem era o seu Deus. Bem, eu fico até com vergonha quando eu leio uma situação dessa. E eu fico analisando muita gente que está dentro das suas denominações, se achando, a palavra é bem assim, se achando que já é um homem e uma mulher espiritual, né? E a gente vê como esses jovens, esses quatro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham convicção em Deus. Eram jovens ainda em formação, não homens maduros. Nesse primeiro capítulo, no versículo 3 ao 4, no original hebraico, fala isso. Entendeu? Consenso entre teólogos e comentaristas. A maioria dos estudantes conservadores, como Carroll e John Charles, né? A Bíblia de Scofield, eu tive até essa Bíblia de Scofield.
é muito boa. Afirma que Daniel tinha entre 14 e 18 anos. A paz do Senhor, Adriana. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, amada. Né? Recebe a vitória do Senhor hoje. Que vitória, missionária! O que é? A graça soberana de Deus na tua vida, amém? Vamos continuar. Então, esses teólogos, eu não falo inglês e hebraico e grego quase nenhum, mas entenda como é importante o estudo. Para a gente, nos púlpitos ou nas plenárias, não falar abobrinha, sem saber. Porque às vezes a gente fala abobrinha e no meio tem pessoas ali que você não sabe que entende, né? E aí é bom estudar. Então, eles entraram no consenso, depois de estudar os originais, que Daniel tinha entre 14 anos no cativeiro. Se Daniel tivesse sido levado com 15 anos, teria cerca de 85 anos. Alguém pode falar se está legal aqui, que deu uma queda aqui. Alguém pode digitar aí pro... Se não estiver bom, eu encerro a live. Alguém pode dizer se está bom? Por favor. Pode me falar aí, confirmar. Pastor Francisco Carlos. Alguém pode dizer se a live está chegando? Tá, né? Pronto. Então, vamos voltar aqui só um minutinho. Na linha do tempo que confirma a estimativa do cativeiro de 605 a.C., isso é muito bom saber. Obrigado, pastor. Daniel ainda vivia em 539 a.C., serviu por 70 anos no cativeiro. Se Daniel tivesse sido levado aos 15 anos, teria cerca de 85 anos quando foi para a cova dos leões. Ele era um ancião de dias. Portanto, é muito importante a gente estudar. Por quê? Porque o pessoal faz os desenhinhos de Daniel, ele um jovem entrando. Não, é muito estudar, é muito bom estudar. É muito bom estudar a teologia, desde que ela seja simples, desde que ela seja com equilíbrio, com idoneidade, com humildade. Eu sempre digo, eu não sei de nada, eu não sou nada, eu não posso nada, mas Deus, Ele tem tudo isso que eu não tenho. Então, como é importante? Então, quando lançaram Daniel na cova do leão, ele tinha provavelmente 85 anos na cova do leão. Isso bate com a narrativa bíblica de um profeta já idoso. Agora, um ponto bem importante aqui, que eu quero ser honesta com vocês. A idade de Daniel não é doutrina, não é um ponto doutrinário. É a nível de conhecimento e, ao mesmo tempo, a nível de despertamento. Como eram esses jovens adolescentes? Aí, a pergunta que não quer calar. Como está sendo os jovens hoje, adolescentes? As crianças? Como é que você tem tratado seu filho, seus filhos na infância e na adolescência? Tem ensinado a palavra de Deus? Tem feito seus cultos domésticos? Ah, missionária, a senhora fala e a senhora vive isso. Eu vivi.
Eu vivi. Eu criei meus filhos no caminho. Eu ensinei o temor. Não para me exaltar ou gabar, não, para o bem deles. Para eles serem salvos. Ensina os teus filhos no caminho onde devem andar. Depois de muito tempo, não vai se arrepender. Quantos pais hoje choram na porta de uma cadeia, de um presídio? E mãe, a senhora sabe que eu fiz capelania prisional? E vocês não têm noção como as mães são humilhadas. Não têm noção. Antes de ter aquela esteira de raio-x, eles mandavam aquelas mulheres tirarem as calcinhas e botar o espelho para ver se elas carregavam alguma coisa nas partes íntimas. A humilhação que aquelas mulheres, as mães, elas na fila. Eu ia para o presídio de Igaraçu para fazer capelania prisional. E as mães ali, e os policiais, viu, prisional. Era tanta piada feia, era tanta coisa feia. Por que mesmo? Porque não ensina desde criança o temor. E esses jovens, eles estão nos levando para um exemplo. Para mim é um exemplo. Ok? Um minutinho só, eu vou buscar água lá dentro, que tá bom? Não sai ou não? Graças a Deus, né? Coisa boa é água. A gente tá numa live, né? E vocês estão vendo a casa da missionária, é muito simples. Que não é nem minha, né? Eu tô aqui por enquanto. Mas eu sou uma pessoa muito simples mesmo, de verdade. Quem me conhece sabe que, graças a Deus, eu não sou materialista. Não faço nem questão dessas coisas. Mas, enfim, vamos voltar. E então, esses adolescentes, para mim, é um exemplo. É um exemplo. E eu, muitas vezes, me envergonho. Eu devia orar mais, eu devia ler a palavra mais, eu devia buscar mais, eu devia jejuar mais, porque quanto mais você fizer isso, você fica dotado de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, abre uma dimensão, porque temos dimensão. Ah, missionária, que heresia é essa? Não, queridos, quanto mais eu e você buscar, nós vamos ver os mistérios de Deus. É sim, vamos ver os mistérios de Deus que aos homens não é revelados. Do jeito que tem portais abertos para Satã, tem uns portais abertos para Deus. Tinha um homem na Bíblia que eu admiro muito, Enoque. O homem andou tanto com Deus. Ah, mas porque ele não trabalhava, ele não era casado. Mentira, quem disse isso? Ele era casado, sim. Ele trabalhava, sim. E ele tinha filhos e filhas. E um dia, de tanto ele andar com Deus, Deus não aguentou e disse: meu filho, vamos embora, que não dá mais para você aqui não. Isso é o que acontece. Então, voltando aqui à parte teológica.
Então, quando ele foi jogado nas covas dos leões, ele era já idoso. Ponto importante, né? Que eu falei, não é um ponto doutrinário, mas é de grande valia a gente saber disso e a gente se envergonhar e começar a buscar ao Senhor. É uma inferência histórica, né? Não uma afirmação textual. É investigação, é buscando, né, sobre a história daquela época, né? Por isso, teólogos sérios dizem, provavelmente, não é uma afirmativa, mas eles vão muito pelas datas, pela história, pela cultura. Provavelmente adolescente, e não certeza, né? X anos. Agora, aplicação líder é poderoso, mesmo sem idade definida, o Espírito Santo quis mostrar algo. A fidelidade pode começar cedo, foi o que eu falei. A fidelidade pode começar cedo. Quem me conhece sempre sabe que eu digo essas frases. Deus não está interessado se eu e você é bonito, se eu e você se veste bem, as melhores grifes. Deus não está interessado. Se eu e você, tem um cabelo na chapinha, lindo, maravilhoso, sem dar uma volta, ou se é assim, cacheado como o meu, ou se é aqueles que não entra nem água, Deus não está interessado. Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado em um coração puro e sincero, voltado para Deus, para Ele. Ele está interessado nisso. E é por isso que eu digo, o que me admira não é nada disso. O que me admira é um homem e uma mulher cheia de Deus. Isso para mim, é fantástico. Para mim, é fantástico uma mulher e um homem de Deus cheia do poder de Deus, equilibrada, ciente na palavra, né? É uma coisa muito linda que o mundo não valoriza, mas para Deus tem, olha, um valor fenomenal. E então a gente vê como o poder de Deus, a fidelidade pode começar cedo, a santidade não depende de maturidade. Ei, anota isso aí. A santidade não depende de maturidade, começa como criança. Começa como criança, adolescente, jovens. E eu vou dizer um negócio aqui a vocês com muita tristeza no coração. É triste hoje a gente ver a decadência da igreja instituição, viu? Não é a igreja invisível, não. A instituição. Quanta gente sem temor de Deus. Olha, vocês sabem, né, que eu viajei muito nesse Brasil. Meu Deus do céu, o que eu já vi, já presenciei, meu Deus do céu, se adultera com facilidade, se mente por brincadeira. Você vai para os cultos, quando os crentes abrem a Bíblia, a dificuldade de achar os livros, sabe por que isso? Porque não tem intimidade com a palavra. A verdade é essa. As capas branquinhas, parece que a Bíblia está nova, só amarela do lado de fora, porque não está nem aí para a leitura de Bíblia. E eu vi já coisa assim, sabe? Pastor ensinando besterol, pastor ensinando heresia. Que eu digo assim, Jesus vai ser
um choque quando Jesus voltar, viu? Que vai ficar os bolos. Quem pensar que ia, não vai. Quem pensar que não ia, vai. E vai ser uma coisa horrível. Mesmo em idade, a fidelidade pode começar ainda cedo. A santidade não depende de maturidade. Agora, a cronologia, na parte teológica, Daniel 1:8, mesmo jovem, ele já tinha um coração decidido. Então, santidade e busca ao Senhor é o que eu decido. Se ninguém quiser ir, tchau pro louro. Eu não posso fazer nada, sabe? E assim, deixa eu contar aqui um segredo, para que o Brasil e o mundo saiba. Há muito tempo, eu gosto muito de campanha, porque campanha nos leva a uma rotina. Aí, às vezes, eu faço campanha de madrugada, de oração, campanha de meio-dia, das 18 e por aí vai. E eu fazia muito com outras pessoas, mas eu deixei. Porque muitas vezes as pessoas querem que eu e você pague o preço, né? É os crentes 6 horas, né? 6 horas. 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então, o que é que eu faço? Missionária, a senhora não ora, não? Eu oro no coletivo por todo mundo. Mas aquele que quer um comprometimento com o Senhor, que eu vejo e eu conheço, aí eu faço. Porque tá de brincadeira você tomar a carga de uma pessoa que não quer nada com Deus, não quer o abençoador, só quer a bênção. Então, mesmo jovem, eles já tinham decidido, no coração decidido seguir. Posso dizer a vocês, com toda sinceridade, 90% a decisão é nossa. 90%. A decisão é nossa. Ou tudo é nosso. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, estamos quase terminando. E então aqui eu quero falar sobre a criação dele. Na infância, antes de ser levado ao cativeiro. Convicção não nasce no cativeiro, nasce no lar. Todo dia você falando de Deus na sua casa. Mas hoje é bem complicado, né? Os dispositivos celular. A criança já bem novinha, os adolescentes, os jovens, aí é complicado. Daniel era adolescente, longe do templo, longe dos sacerdotes, longe da Terra Santa, mas não longe de Deus, que ele aprendeu a temer em casa, instruir. Aí é que eu quero deixar, que eu separei esse versículo, Provérbio 22, viu? Anote aí, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrui o menino, qual o caminho mesmo? O caminho de Deus. É o melhor caminho. Missionário, eu quero que meu filho, quando cresça, seja doutor. Antes dele ser doutor, peça para ele ter temor a Deus. Peça isso. O que Daniel carrega revela o ensino dos pais. Daniel 1:8. Ele foi para a Babilônia, mas ele carregava todo ensinamento espiritual, teológico de Deus. Ninguém propõe no coração aquilo que nunca foi plantado antes. Isso nos mostra
Que o quê? Ninguém vai propor no coração: ah, eu vou ser santa, sem antes de ser plantado. Como é que se planta a santidade? Lendo Bíblia. Como é que se planta buscar a Deus? Lendo Bíblia. Como é que se planta orar? Lendo Bíblia. Como é que se planta decidir se afastar do mundo? Lendo Bíblia, né? Então, isso nos mostra que ele conhecia a lei. Que lei? A Torá. Que Torá? O Pentateuco. Gênesis, Deuteronômio, não sei se está na ordem correta. Levítico, Números e... deixa eu ver aqui. Vamos ver o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ninguém planta dentro de si sem conhecer a lei. Ele sabia o que era impuro. Ele temia a Deus antes da pressão. Ele tinha identidade espiritual. Então, quando veio a pressão, ele não se balançou, porque ele já temia a Deus. É o que vai acontecer quando o anticristo começar a perseguir a igreja do Senhor. Muitos vão se balançar, sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Conhece só de ouvir falar. Somente, né? Ele temia a Deus antes da pressão. Então, quando vinha a perseguição do anticristo, os fiéis vão continuar firmes. Ele tinha identidade espiritual. E hoje a pergunta é: você tem identidade espiritual? Você tem convicção que se Jesus voltar, você vai? Você tem convicção que se você morrer hoje, você vai ao encontro de Deus? Você tem identidade, o DNA de Deus em você? Você tem? E como é isso, missionária? Misericórdia, como é isso? Como é isso? É aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O primeiro passo. Segundo, propondo no seu coração de ser fiel a Ele em tudo. Terceiro passo, decidindo não se misturar com os manjares babilônicos. Ele tinha identidade espiritual. Tudo isso aponta para ensino familiar, não improvisado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim? Se vocês já viram isso, né? Vocês escrevem aí para a missionária. Não, na última hora, Deus, Ele vai ter misericórdia. E aí, na última hora, né? A última hora. Queridos, eu já vi uma pessoa morrendo com a bala na cabeça. Na última hora, não dá tempo para nada. Quando o fio de prata é cortado e a alma se desgruta desse invólucro que é a carne, não dá tempo para nada mais, entendeu? Não dá tempo para metanoia. Pelo amor de Deus, missionário, o que é isso? Arrependimento, mudança de pensamento, mudança de atitude, dá meia volta. Não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. Não é no improviso, não é. Tudo isso aponta para o ensino familiar, não é no improviso. Na última hora, eu aceito Jesus e Deus
É injusto, é? Não, não. Ele vem buscar os santificados, os que creram, os que lavaram as suas vestes no sangue. Daniel aprendeu a fé antes de perder tudo. Pense nisso. Daniel perde a pátria, Daniel perde o nome, Daniel perde a língua, Daniel perde a cultura, Daniel perde, mas não perde a fé. Por quê? Porque fé que vem só do ambiente porque fé que vem só num ambiente desmoronado, mas fé ensinada no lar permanece. A fé ensinada no lar permanece, mas a fé ensinada no momento que está tudo se desmoronando, não permanece, não aguenta o tranco não, porque a igreja do primeiro século e hoje os irmãos da igreja perseguida estão perdendo a cabeça, né? E estão conseguindo não negar a Jesus. Por quê? Porque, olha, a fé está alicerçada, está sólida. É o carrasco lá, vou torar a sua cabeça, pode torar, mas eu não vou negar Jesus. Isso é convicção. Fé é convicção, né? Vou repetir essa frase. Ele perdeu tudo. A pátria ficou lá. O nome que trocaram na Babilônia. A língua que foi a língua da Babilônia. Se eu não me engano, o aramaico. A cultura, mas não perdeu a fé. Por que será? Porque fé que vem só de ambiente desmoronado não fica firme, mas a fé ensinada no lar permanente para a criança, essa permanece. A Bíblia já tinha dado essa ordem aonde? Deuteronômio, lá no Pentateuco, que os pais de Daniel faziam. 6 e 7. Essas palavras, tu as ensinarás aos teus filhos. Que palavras? O Pentateuco, que palavras? Os mandamentos. O primeiro mandamento, amados, é a chave de tudo. Amarás a Deus sob. Quem ama a Deus não teme. Quem ama a Deus não peca. Quem ama a Deus é fiel. Amém? Estamos terminando. Daniel é fruto desse mandamento da obediência. Pais fiéis gera filhos que resiste à pressão, que discerne o pecado, que não se contamina, que permanece na oração, só com pais fiéis, porque eles vê o exemplo da mãe de joelho e do pai de joelho. Será que muitos estão agindo assim dentro dos seus lares? Essa é a questão. Uma verdade confrontante para nós. Já estou encerrando. Para os nossos dias, hoje muitos querem filhos firmes, jovens santos, adolescentes convictos. Eles querem mais sem ensino bíblico em casa, sem oração em família, sem exemplo diário, sem tudo isso, mas querem que os filhos sejam fiéis. Como mesmo que não tem exemplo mesmo, não funciona dessa forma. Mas Daniel nos ensina, convicção não é improviso, é uma vida diária, é uma vida de rotina, mas se cultiva. Agora, para concluir e fechar com chave de ouro, sim, nós devemos ser que nem Daniel,
que era adolescente, mas já era convicto, porque alguém ensinou a ele temer a Deus quando ninguém estava vendo. Isto é o que mesmo? Responsabilidade dos pais, legado espiritual, fé que atravessa a geração. E o que a gente está vendo hoje? Os pais, pai e mãe, o que é que tem ensinado aos filhos? O que é que eu dei o exemplo? O dispositivo celular, a galinha pintadinha, os desenhos animados, e não Bíblia. Mas querem que quando os filhos cresçam, meu filho vai ser uma bênção. Será mesmo? É uma coisa para ser pensada. Ou você pensa de querer ir sozinho para o céu e deixar seus filhos, seus familiares, e aí? Quando a gente aceita Jesus, já de maior, como eu aceitei aos 22 anos, a gente tem que buscar. Fui criado em um colégio de freira, interna, mas eu tive que buscar, eu tive que ralar. Eu tive que buscar, pedir muita graça a Deus. Errei muito, lógico. Caí muito, porque a gente cai. Não missionário, o crente cai. Cai da oração, cai da leitura e cai por aí, vai caindo. Mas quando eu me propus a levar a sério e a pedir ao Senhor que me ajudasse, Ele me ajudou. E eu criei meus filhos como, quando eu disse no início, lendo a palavra, da linguagem deles, o Novo Testamento. Eu fazia escola bíblica no lar. Eu fazia campeonato bíblico em casa. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Hoje são tementes ao Senhor, no caminho do Senhor. Eu tenho um filho pastor, para a glória de Deus. Tenho os outros 2 missionários, né? E tá tudo bem, para a glória de Deus. Isso não é para minha glória, mas por quê? Eu tinha medo de eu parar em lugares onde eu não queria parar. Outra coisa, eu fundei uma capelania fúnebre, uma capelania fúnebre. E eu vi muitos velórios, onde eu ia dar uma palavra para as famílias enlutadas. Em 1999, eu fui para o cemitério de Santa Maria. Quando eu cheguei lá, só no velório popular, que é um velório que tem lá no cemitério de Santa Maria, que só é para os crimes, tinha 8 boxes só de filhos assassinados. E vocês precisavam ver o lamento dessas mães chorando por esses filhos, de doer a alma. Obviamente que eu faço esse trabalho para consolar as mães e a família.